Olá, eu sou a Verónica e aqui venho fazer uma apresentação um pouco mais detalhada sobre mim, porque no TikTok não me é possível, que os vídeos são muito curtos. Por isso agradeço-te imenso se vieste aqui ver este vídeo. É sinal que realmente gostas e estás interessado na minha história, e isso para mim é muito importante, é muito valioso. Por isso te agradeço-te do fundo do meu coração. Então, eu vim para Portugal com os meus 9 anos de idade. Eu sou romena. Aprendi o idioma e falo também português porque cresci numa instituição aqui. Nós fomos retirados aos nossos pais por motivos de negligência e violência também, porque era um ambiente muito caótico, digamos. Apanhávamos porrada muitas vezes. Muitas das vezes era por falta de dinheiro, porque, claro, o dinheiro não dava para tudo e depois existe este tipo de discussões, não é? A minha vinda para cá, para Portugal, eu vim para cá com a minha irmã mais velha e os meus dois outros irmãos nasceram aqui em Portugal. Nós fomos retirados em 2016 ou 15, não me recordo exatamente das datas, mas fomos retirados por volta dessa altura. Eu fui para uma instituição no Barreiro, eles foram para uma instituição em Lisboa. Acho que foi aí que houve uma grande quebra na nossa relação de irmãos. Eu ainda tentei manter contacto. Enquanto estive na instituição, eu continuava a ir visitá-los, ia às festas de anos, ia quase 2 em 2 semanas visitá-los. No entanto, quando saí da instituição, envolvi-me com uma pessoa que, infelizmente, não era a melhor pessoa para mim. Hoje em dia eu vejo isso, mas na altura eu não via. No entanto, também não tinha grandes opções, porque eu saí da instituição, infelizmente, por ter uma cabeça um pouco desorientada, digamos. Fugi da instituição, não devia tê-lo feito, eu sei, mas na altura foi o que eu fiz e eu acabei sem abrigo, acabei sem ter para onde ir, infelizmente, né? E encontrei esta pessoa que aparentemente seria uma pessoa que me amava, aparentemente seria uma pessoa que iria cuidar de mim. No entanto, revelou-se a não ser assim. Ele controlava tudo o que eu fazia, eu tinha que lhe dar-lhe a senha do meu telemóvel, ele não queria que eu tivesse redes sociais. Foi uma altura muito complicada, mas apesar de tudo eu achava que aquilo era amor, eu não tinha noção do que é que era realmente o amor, porque na altura em que eu estava na instituição em casa, eu nunca tive acesso ao verdadeiro amor. Então eu não sabia exatamente o que é que era. E acabei por me deixar levar. E também, sinceramente, também não tinha muito o que fazer, porque eu não tinha o 12º ano na altura. Eu terminei o 12º ano já fora da instituição. E foi um bocado complicado. E foi nessa altura que eu deixei de ter contacto com os meus irmãos, porque ele não me deixava ir lá. Isso me deixou, chegou a deixar-me uma vez, mas era sempre um escândalo. Então eu optei por achar melhor ficar um bocado afastada. Infelizmente, porque hoje arrependo-me muito daquilo que fiz. Mas pronto, depois, quando terminei esse relacionamento, eu fiquei nesse relacionamento até terminar o 12º e até encontrar um trabalho. Comecei a trabalhar no centro de estudos. Não era na minha área, mas era o que havia na altura e eu aceitei esse trabalho, pronto. Depois fui para um quarto e pronto, depois a partir daí a minha vida continua, não é? Depois conheci o progenitor do meu filho. Foi uma relação, não foi uma relação má, pelo menos não tão má quanto a outra, mas não foi boa também. E principalmente no fim da relação, quando eu descobri que estava grávida, ele não quis o bebê, ele por isso simplesmente disse para eu tirar o meu bebê. Mas pronto, não o retirei. Vi-me sozinha, vi-me numa situação um bocado vulnerável. No entanto, eu pensei, ok, eu vou tentar procurar ajuda e procurei ajuda nas instituições. Fui enviada para uma instituição que é a Ajuda de Mãe, onde me mandaram para uma casa-abrigo para mães-criança, acho que é assim que se diz. E lá fiquei durante um bom tempo,
No entanto, não correu propriamente bem essa primeira casa onde eu estive, porque acho que deviam ter mais respeito pelas pessoas que estão a passar por este tipo de situação, porque nós somos tão pessoas quanto elas que são doutoras. E isso para mim não foi bom, porque elas tratavam-nos de forma a humilhar-nos, de certa forma, só porque nós éramos quem precisávamos. Mas quem sabe um dia seriam elas. Nunca se sabe, e eu acho que é muito importante nós tratarmos os outros como gostávamos de um dia sermos tratados se estivéssemos naquela situação. E pronto, saí dessa instituição porque achava que aquilo não estava bem. Depois, ao sair da instituição, tive um grande problema porque, como eu desisti da oportunidade que me deram de ficar nessa instituição, não me queriam pôr novamente numa casa-abrigo, então eu novamente fiquei sem ter para onde ir. Então eu contactei a linha de apoio novamente e enviaram-me para o CATMA, que é uma instituição para sem-abrigo, para pessoas que moram na rua. Lá eu gostei imenso de estar lá. Nesse sítio, sim, tratavam-nos com muita dignidade. No entanto, tinha um grande problema que era nós tínhamos que estar na rua durante o dia. E eu, grávida, eu estava extremamente cansada. Acho que isso foi o que me custou muito, que não tinha onde ficar durante o dia para descansar, porque já estava no fim da gravidez e estava exausta. Mas, tirando isso, correu tudo muito bem. Claro que depois também havia coisas que uma pessoa não gostava tanto, não é? Por exemplo, os companheiros de quarto também é uma coisa muito difícil, não é? Porque são pessoas que, em relação à higiene, por exemplo, é uma coisa que uma grávida preza muito, e era difícil ter higiene. Depois, em relação ao descanso, tinha uma senhora que, pronto, tinha os seus problemas, não é? E ficava a gritar durante a noite e assim eu não conseguia descansar. Essa parte do descanso foi muito má. Mas de resto correu bem. Depois fui para uma outra casa-abrigo, porque ali não podia ficar com o meu bebê. Então, quando o meu bebê nascesse, eu tinha que ir para uma casa de bebê-criança, de mãe-criança. E eu fui para uma outra instituição que é o CATMA Extensão. Foi onde nasceu o meu bebê. E fiquei lá até aos 6 meses de vida do meu bebê. Neste entretanto conheci o meu atual companheiro, que é o melhor pai que o meu filho poderia ter. Aceitou-o desde o primeiro dia, apesar de eu ter passado por estas coisas todas, ele esteve lá sempre ao meu lado. Ia comigo às ecografias, fez o seu papel de pai, apesar de não ser o progenitor, foi o melhor pai do mundo para o meu filho. Depois nós planeámos vir morar juntos, no entanto a nossa casa ainda não estava pronta, a nossa casa estava em obras, que é a casa onde moramos agora, mas lá conseguimos terminar as obras e neste momento moro aqui com o meu companheiro e com o meu filho e gostava muito de partilhar mais da minha história na internet porque apesar de tudo eu sinto que fui muito corajosa também imprudente, não digo que fiz bem em todas as situações, mas sinto que fui muito corajosa e sinto que se não tivesse tido a coragem necessária, não teria saído disto tudo para uma vida feliz, porque realmente hoje em dia sinto-me realizada e sinto-me muito feliz e gostava muito de partilhar mais disto convosco. Agradeço a toda a gente que me tem acompanhado. Peço que me façam perguntas, porque eu gostava muito mais de interagir convosco e de voltar a fazer vídeos longos assim. Por isso, é isso. Agradeço-vos muito do fundo do coração e espero que me continuem a acompanhar e voltarei a fazer vídeos assim, talvez sobre apoio, como buscar apoio aqui para o YouTube. Gosto muito, muito deste carinho que têm sentido por mim. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!